Lucas, capítulo de número 8, o verso de número 40. Nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo, mas é importante, do verso 40 ao verso 56. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que ele fosse à sua casa, porque a sua filha, de cerca de 12 anos de idade, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos... Eu não estou enxergando direito, gente. Deixa eu ler lá aqui, deixa. Senão vocês vão ficar 2 horas aí esperando. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse: filha, a sua fé curou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou que ninguém entrasse com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Jesus disse: não chorem, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, o teu amor. Obrigado, Pai, pela tua palavra e pela oportunidade que temos de mais um dia, mais uma manhã, mais um domingo estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós oramos para que o teu espírito de revelação, a tua palavra de fato se revele aos nossos corações e encontre em nós um lugar de frutificação, Senhor, para que possamos edificar uma vida sustentados na obediência, no temor, Senhor, e na prática da tua palavra. É o que nos ensina, Senhor. Uma casa fortificada sobre a rocha é esta casa que, ouvindo, põe em prática aquilo que o Senhor nos ensina, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, graças a Deus, amém. Eu quero começar a mensagem pelo título dela, que o Senhor colocou no meu coração, e que quer dizer o seguinte: quando um pai intercede pela sua família, o Senhor é motivado a visitá-la. Quando um pai intercede pela sua casa, o Senhor é motivado a visitá-la. Nós estamos aqui diante de um momento do ministério de Jesus de muito trabalho, de muito empenho, de muita dedicação, de muito cansaço físico, porque Jesus, embora sendo Deus encarnado, estava numa condição humana, e numa condição humana, diz a palavra, que ele sofreu todas as nossas dificuldades, necessidades, e dentre elas o cansaço físico, emocional, o esforço que ele fazia para cumprir o seu ministério e as
tantas coisas que ele tinha como responsabilidade, certamente lhe provocavam um certo cansaço. Neste dia mesmo, na noite anterior, Jesus passara no alto mar, numa grande tempestade. Você vai ler alguns versos anteriores que Jesus estava num barco, atravessando para outra margem do mar da Galileia, e no meio da passagem, um vento forte veio, uma tempestade veio sobre aqueles discípulos e aquele barco, e diz o texto que o Senhor, ele dormia na popa do barco, enquanto aqueles discípulos estavam atravessando, até que em algum momento eles disseram: Senhor, acordaram o mestre e disseram: Senhor, tu não temes ou não se importes que nós morramos? Parece que conosco esse tipo de coisa acontece também. Existem situações da nossa vida que a gente não tem dúvida que o Senhor está conosco, mas parece que está dormindo. A gente não tem dúvida que o Senhor está conosco, mas Ele está calado, parece que Ele não está se importando, ou agindo como a gente espera que Ele haja. Uma tempestade está vindo sobre nós, uma tribulação está bem diante de nós, e o Senhor, como quem dorme. O que nós deveríamos entender é que, se o Senhor dorme, ou parece que está dormindo, ou parece que não se importa, mas está dentro desse barco, isso significa dizer que o problema que nós achamos que pode vir a nos destruir, não nos destruirá. Aquilo que parece que pode nos colocar a pique, afundar o nosso barco, na verdade não afundará, porque o Senhor está deitado, e o Senhor estava deitado naquele dia, naquele barco, na popa do barco, que significa o lugar de direção, o lugar de comando. O leme do barco está nesse lugar. Como quem diz: descanse, descanse você também, confie você também. Tribulações, ventos, problemas, adversidades, aflições são coisas da vida, mas importa é que o Senhor esteja dentro do nosso barco. Pelo menos essa devia ser a nossa confiança. Mas eu sei que na hora mesmo da tribulação, muitas vezes a gente vai diante do Senhor e diz: Senhor, tu não te importas? Eu não duvido que o Senhor está, mas tu não te importas? Eu mesmo estou passando por situações agora momentâneas que tem um ventinho batendo, eu já estou quase indo lá: Senhor, será que tu não te importas? Será que não vai acontecer alguma coisa? Não vai abrir essa porta? Não vai mudar essa situação? Com você também não deve ser diferente. Mas eu tenho exercitado o meu coração no descanso e na confiança. Se ele não estivesse dentro do barco, isso seria um problema. Se ele não estivesse comigo, isso seria um problema. Ele estando comigo na tribulação, ela não vai me derrotar. Ele estando comigo na fornalha, ela não vai me queimar. Ele estando comigo no alto mar, eu não vou naufragar. E com você é igual. É um exercício mesmo, diário. Jesus naquele dia, atravessando o barco para aquele outro lado da margem, depois da tempestade, ele entra em Gadara, e Gadara ele encontra um homem, diz a palavra, que há muitos dias, há muito tempo já, era aprisionado com correntes, vivia nu, abandonado entre os sepulcros, ninguém podia com aquele homem. E quando Jesus entra naquela região e pisa naquela terra, aquele homem vem até ele, possesso, endemoniado. E a Bíblia vai dizer que aquele homem era possesso de uma legião de mais de 2.000 demônios. E ele é liberto. Mas, para quem já viveu batalhas espirituais, sabem o quanto isso muitas vezes esgota a tua força física. No domingo, eu tenho a responsabilidade, na maior parte dos domingos, de pregar 2 mensagens. Prego agora, prego à noite, e não é incomum que no final da noite, num domingo, eu esteja literalmente exausto, fisicamente falando, porque a mensagem tem um encargo, a responsabilidade de estar pregando essa palavra, não é simplesmente um compromisso ou uma preocupação de falar palavras bonitas e uma mensagem que está no coração, mas ela traz também um encargo espiritual. Cada coisa que a gente fala, espiritualmente falando, a gente sai adentrando num local de batalha, de guerras.
aonde nós, com as nossas armas espirituais, como diz a palavra, a nossa luta, ela não é humana. As nossas armas, elas não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqueles que vivem a pregação do Evangelho, aqueles que vivem no reino de Deus, é comum enfrentarem batalhas espirituais. Você tem as suas também. E isto muitas vezes acaba te dando um cansaço físico mesmo. Você precisa, depois de um momento de guerras espirituais, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, um bom descanso mesmo. Ir para casa muitas vezes dizer, hoje eu não quero atender mais ninguém, não quero falar com mais ninguém, eu preciso só descansar. Jesus passava por isso. E Jesus agora ele volta, diz a palavra. E quando ele volta, ele pisa de novo na sua cidade, na cidade de Cafarnaum. E quando ele pisa na sua cidade, ali está um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga de Cafarnaum, implorando ao Senhor para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava quase à morte. Um pai suplicando e intercedendo pela sua casa. E Jesus, ao ver isto, apesar de cansado, apesar de estar chegando na casa dele, apesar de ter talvez planejado ficar um pouco em casa, foi motivado a ir visitar a casa de Jairo. Como nós precisamos urgentemente de pais, de homens posicionados pelo reino de Deus, pela sua casa, pela proteção, pela provisão, pela edificação, pelo desenvolvimento espiritual. Hoje, quando nós vamos para as estatísticas do Brasil, por exemplo, pegando somente o Brasil, mais de 11 milhões de mulheres hoje criam seus filhos sozinhas. De 2019 até 2024, 2019 a 2024, a última estatística aí de censo de IBGE, aponta que mais de 900 mil crianças nascidas nesse período não tem na certidão o nome dos pais. Crianças que nascem e não têm pais presentes, cuidadores. Isso gera uma vulnerabilidade social. Muitas dessas crianças estão de fato vulneráveis, sem a proteção. Muitos abusadores, criminosos, gente que de alguma forma tenta violentar crianças, eles procuram deliberadamente crianças que estão vulneráveis, que não têm um pai presente, porque eles sabem que é mais fácil. Um pai presente e um pai atento, que eles olhem e vejam assim, esse cara é perigoso. A vulnerabilidade. Uma em cada 3 crianças tem os seus pais separados, hoje no Brasil. E a separação por si só, o divórcio por si só, já é um problema enorme, mas em muitos casos, depois do divórcio, ainda soma-se ao abandono parental, a ausência paterna. E essas crianças então deixadas de lado. Em relação à igreja, ela sofre muito também. O reino de Deus, ele tem sido atrapalhado no seu desenvolvimento e na sua edificação, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus e a igreja do Senhor é para ser edificada pelo homem. Hoje muitas mulheres estão à frente, estão trabalhando. Hoje muitas mulheres são, dentro da sua casa, o baluarte espiritual, a força espiritual, aquela que tem a maturidade, a visão de Deus e que se torna uma intercessora, e todas elas são muito capazes de fazer isso. Você vê mães criando filhos sozinhas, e elas são muito capacitadas e competentes para fazer. Você vê mulheres espiritualmente posicionadas, e elas são muito capacitadas e competentes para fazer. Entretanto, elas não deveriam ser sobrecarregadas com isso. A responsabilidade é nossa. Deus criou o homem para ser o cabeça, para ser aquele que edifica, para ser aquele que
é o sacerdote espiritual da sua casa, o pastor do seu lar. Jesus falou que nos últimos tempos, a geração que verá a volta do Senhor Jesus, será uma geração semelhante à geração de Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro entre a sua geração e os homens do seu tempo, e andava com Deus. E Deus disse assim para Noé: Noé, eu estabelecerei contigo a minha aliança, e tu construirás um barco, e tu entrarás com os teus filhos, com a tua mulher e com a mulher dos teus filhos. Deus chamando Noé para uma aliança, para um compromisso sacerdotal, para a edificação daquilo que era um meio de transporte e proteção para a sua família, diante de uma manifestação da ira de Deus que viria sobre aquele tempo, o dilúvio. Os dias de hoje não são diferentes. Existe um tempo de juízo vindo, existe um tempo onde o Senhor está manifestando algo poderoso, e a sua igreja será salva. E o Senhor espera que na sua igreja homens, pais, se levantem com autoridade espiritual, com maturidade espiritual, com competência espiritual, clamando a Deus pela sua casa, motivando o Senhor a visitar a sua casa, e também se tornando agentes de edificação da igreja do Senhor sobre a terra. Paulo vai dizer assim a Timóteo: aquele que deseja o diaconato, o presbitério, o episcopado, nobre função deseja, mas é necessário que este homem que isso deseje, seja um homem que a sua casa é orientada pela palavra do Senhor, que os seus filhos são crentes no Senhor, que a sua mulher é honrada, como Cristo honrou a igreja dentro da sua casa. Pedro vai dizer assim que o homem deve tratar, em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, deve tratar a sua mulher com honra especial, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de Deus, para que as suas orações não sejam interrompidas. Tem homem querendo um microfone para pregar para a igreja, tem homem querendo edificar a igreja, tem homem querendo servir a igreja do Senhor, mas Deus não ouve a sua oração, porque dentro de casa falta a paternidade, falta a dedicação, falta o sacerdócio, e o Senhor está chamando esses homens para esse lugar, um lugar de nos tornarmos uma candeia acesa para a nossa casa, para iluminar os nossos. Jairo significa aquele que é iluminado por Deus, aquele que recebeu uma revelação do Senhor, aquele que entendeu o seu lugar na sociedade, aquele que entendeu o valor da paternidade, aquele que entendeu que a paternidade, quando o Senhor confia, é para tornar o ato da paternidade em algo que manifesta quem Deus é, ou mais próximo do Senhor. Lá na frente, muitos filhos terão dificuldade de entender que Deus é Pai, porque a associação da paternidade é negligência, é abandono, é desprezo, é imaturidade espiritual, é carência afetiva, é falta da presença. E aí quando você vem dizendo que Deus é Pai, presente, amoroso, gracioso, qual a associação que um filho pode fazer? Não, mas eu não tive isso. Como entender a paternidade de Deus? Por isso que quando Deus confia a paternidade a um homem, Ele espera que esse homem se coloque num lugar de sacerdócio, se torne de fato um luzeiro e uma candeia acesa. E então, uma vez que ele é iluminado pelo Senhor, Ele ilumina a sua casa, Ele ilumina os seus filhos, Ele ilumina a sua esposa, Ele ilumina a sua família, e a sua família se torna então uma célula da igreja do Senhor. E aquilo que a gente faz agora pelo reino de Deus, e agora a gente se estende para realizar para a obra do Senhor, na verdade é de fato uma extensão da nossa casa. É só o nosso encontro de domingo deveria ser apenas para que a gente transborde daquilo que é a nossa realidade de família, uma família forte,
uma igreja forte, uma cidade forte, uma nação forte. Mas isso passa pela conscientização nossa enquanto homens. Se nós não fizermos, e as nossas mulheres se posicionarem, vai acontecer. Repito, elas são competentes para isso, mas nós somos frouxos se nós não fizermos isso. Nós somos negligentes se nós não fizermos isso. Um dia como hoje, quem deveria acordar cedo e preparar toda a casa e dizer: vamos embora, vamos para a igreja, seríamos nós, homens. Pelo menos essa é a vontade do Senhor, mas muito caso é um desgaste para a mulher toda semana. Para o cara acordar, para o cara vir, para o cara se envolver, para o cara fazer parte, para o cara estar na comunhão. O sonho da vida dela é que ele se envolva com as coisas do Senhor. Mas muitas vezes ainda há a imaturidade. Às vezes é um pai que trabalha muito, que dedica, que ama os seus filhos, mas a tua principal função e a minha principal função em relação aos nossos filhos não é o quanto de herança nós podemos deixar para eles nessa terra, não. É o legado espiritual que nós colocamos neles. É a consciência de que os filhos que nós recebemos não são nossos. Como diz a palavra, são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá, e que nós devemos devolvê-los para o Senhor. E a esperança do Senhor é que um dia, quando tudo acabar nessa terra, eles possam voltar para esse lugar, de onde eles vieram, porque eles tiveram instrutores, um pai, que ensinou um caminho, viveu esse caminho, deixou um legado espiritual, e esse filho pôde se desenvolver. É uma responsabilidade que nós temos. A maior parte dos homens hoje não faz mais nem noção do quão valiosa é a sua paternidade para o desenvolvimento espiritual do seu filho. Jairo era um homem que estava posicionado na sua geração, iluminando a sua casa. A Bíblia vai dizer que Jairo era um dirigente da sinagoga. E a sinagoga nos dias de Jesus era muito mais do que um lugar de encontro espiritual, de um templo para um culto de sábado, que era o dia que eles se reuniam. Quando nós vamos a Cafarnaum, quem já foi comigo lá em Israel sabe, a gente visita essa sinagoga, exatamente a sinagoga que Jairo era um dos dirigentes dela. A gente visita essa sinagoga, e lá a gente aprende que a sinagoga era também um prédio administrativo, das coisas da administração da cidade, uma espécie de uma prefeitura. As resoluções civis, as coisas do dia a dia que eles tinham que fazer, os negócios que eles tinham que dependia de liberação de impostos e tudo mais, se fazia numa sinagoga. A sinagoga era também uma espécie de um fórum da cidade. Tudo que dizia respeito às leis, aquilo que era regra daquela comunidade, na sinagoga se resolvia isso. E a sinagoga era também o centro educacional. As escolas, as crianças estudavam desde criança, desde de bebê até os 13 anos de idade, nas sinagogas. Ali era a escola daquele tempo. Essa menina, filha de Jairo, provavelmente estudava nessa escola. Quando a gente vai e pisa lá naquele chão, ela pisou naquele chão também. E Jairo era um homem posicionado socialmente. Era um homem que dirigia aquela sinagoga. Ele podia ser uma espécie de um prefeito, uma espécie de um juiz, uma espécie de um educador. Ele com certeza era alguém que, mais do que um sacerdote das coisas espirituais, ele tinha funções do dia a dia. Um homem posicionado na sociedade e um homem posicionado no reino de Deus. Esse homem, quando foi interceder pela sua casa, Jesus olhou e se motivou a ir. E Jesus vai. E quando Jesus vai, diz a palavra que no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, tocou em Jesus.
dele saiu virtude que lhe curou, e Jesus naquele momento para, e Jairo estava indo com Jesus para a sua casa, e talvez eu fico pensando, o que é pior talvez? 12 anos sofrendo de um mal, de uma enfermidade, ou uma vida de apenas 12 anos que estava acabando? O que é pior, você sofrer 12 anos com uma hemorragia, ou você ver alguém com apenas 12 anos morrendo? O que isso me ensina? Isso me ensina que a dor ela é muito relativa, a dor é muito subjetiva. É muito difícil você mensurar a dor de alguém, dar uma dimensão a partir da sua ótica sobre aquilo que a pessoa está sofrendo. Ainda que nós tenhamos o mesmo ferimento, se todos nós aqui cortarmos o dedo, a dor de cada um não será igual, porque a dor depende muito também de circunstâncias emocionais, físicas. Tanto é que se você se machuca, por exemplo, e você vai para um hospital, quando você chega lá, eles te fazem uma pergunta, de 0 a 10, qual é a tua dor? Eles colocam uma escala ali para eles terem uma dimensão do nível da tua dor. 0, você não está sentindo quase nada. 5 dói, mas é suportável. 10, eu não estou suportando. E aí eles vão te medicar, vão interferir conforme o nível da tua dor. Eles te fazem essa pergunta, porque a dor é relativa. Então é muito difícil você mensurar a dor de alguém. E aí você fica imaginando Jairo com uma dor de uma filha à morte, pressa para chegar, angústia para chegar, feliz porque Jesus está com ele, ao mesmo tempo o tempo está contra ele, e no meio do caminho uma mulher para todo o processo, porque ela parou Jesus, e Jesus parou por causa dela. Existem casos que algumas pessoas vão receber antes da gente, está doendo em nós, e talvez a gente olhe e pense, a minha dor é maior do que a dela, e ela recebe primeiro. Mas nunca é uma questão de preferência, não se trata de preferência, se trata de ocasião. Ocasionalmente aquela mulher encontrou Jesus, parou Jesus. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, mas por uma ocasião. Quero aproveitar a ocasião e fazer um parênteses sobre essa mulher. Número 1, o texto vai dizer que essa mulher, ela padecia. Ela estava literalmente morrendo a cada dia, padecendo a cada dia, 12 anos com uma hemorragia, uma enfermidade que não se curava. O texto diz que ela já havia gastado todos os seus recursos, e ao invés de melhorar, ainda piorava. Algumas pessoas estão vivendo isso hoje. Elas estão gastando todos os seus recursos, tudo aquilo que elas acham que tem e que pode ser para a solução do seu problema, elas não medem esforços por fazer. É o que está nas suas mãos, é a competência que tem, é o recurso que tem, é a informação que tem, é o que sabe sobre, e está fazendo de tudo para poder vencer esse problema. Já se arrasta há muito tempo. Muita gente vive assim. Mas existem algumas pessoas que elas têm Jesus como recurso, e elas ainda assim se desgastam tentando resolver com outros recursos. Estão se cansando igual. Conhecendo Jesus, não recorrem a Jesus. E sofrem não por ignorância, como essa mulher até ali sofria, mas sofrem por não se beneficiar da graça, do amor, da misericórdia e do favor de Deus sobre a sua vida. O poder do Senhor que se manifesta sobre a vida de todo aquele que crê.
um recurso que está disponível. Paulo vai dizer aos Gálatas: vocês são insensatos? Porque tendo começado pelo Espírito, por que agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Quantos de nós temos o que temos porque oramos para ter, e uma vez que agora conquistamos o que tanto oramos para ter, para preservar a oração não é mais necessária? Para conquistar Deus foi necessário, agora para a preservação parece que Deus não é mais necessário, e não é nem porque você abandonou a Deus, é porque de alguma forma você não entendeu que Jesus é o alfa e Ele também é o ômega. Jesus é o primeiro e Ele também é o último. Jesus é o princípio e Ele também é o fim. Mas entre o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Ele é também caminho. Ou seja, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A vida daquele que vive no Senhor é uma vida de o tempo inteiro, o tempo todo, crermos no recurso que vem dos céus. O mesmo que deu é o mesmo que preserva. Essa semana eu respondi um questionário sobre uma tese de doutorado que um amigo meu está fazendo, sobre psicologia pastoral, ministerial. E lá estava escrito assim: o que você faz para manter a saúde ministerial, espiritual, e não sofrer o esgotamento? E aí eu respondi assim, que uma das estratégias que eu tenho é entender que ministério, reino de Deus e as coisas de Deus não são como as coisas comuns da vida natural, mas elas são coisas espirituais que nós resolvemos com armas espirituais. Uma igreja não é como uma empresa. Uma igreja é um organismo vivo, aonde ferramentas naturais podem servir para contribuição, nunca para substituição. Tudo aquilo que Deus te deu e que você considera que é espiritual, que é presente de Deus, que é favor de Deus, que é intervenção de Deus, que é algo que o Senhor entregou na sua mão, e hoje você tem, obviamente, vivido na naturalidade das coisas, no dia a dia das coisas, mas essa coisa não é natural. Todas as ferramentas que você puder ter de gestão, de desenvolvimento, de trabalho, que são naturais, elas são para contribuir, nunca para substituir. Nunca substitua a oração, nunca substitua a palavra de Deus, nunca substitua o momento de meditação, de jejum, de relacionamento com Deus, para a sustentação daquilo que Ele te deu, seja uma empresa, seja uma família, seja um negócio que você está fazendo, seja algo, qualquer coisa que você sabe que Deus te deu. Muita coisa vai contribuir, mas nenhuma delas pode substituir o relacionamento espiritual com o Senhor, o recurso espiritual que só você tem, que foi por causa dele que Deus te deu o que você tem. Ou será que vamos ouvir de Jesus o que os Gálatas ouviram de Paulo? Por que vocês são tão insensatos? Começaram pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Orou tanto para Deus te dar esse negócio, você sabe que foi Deus que te deu, e agora esse recurso que é o Senhor não entra mais nesse negócio, não faz mais parte dele. Agora você se esforça sozinho, se sobrecarrega, está esgotado. Tem gente que está esgotado com bênçãos que o Senhor deu. Por quê? Porque tirou Jesus debaixo da canga. Quando Jesus disse: venham a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tome sobre vocês o meu jugo, é porque Ele está dizendo o seguinte: você vai deixar de ter um jugo individual e você vai ter um jugo compartilhado a partir de agora. Eu colocarei o meu pescoço debaixo da tua carga, e nós dois carregaremos essa carga. Eu sou um recurso de força para você, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando você estiver fraco, aí que você estará forte, porque a minha força te fortalecerá. E aí você vai e diz: Jesus, pode sair debaixo da canga, eu carrego sozinho agora.
Essa mulher já tinha gastado todos os seus recursos, mas ela conheceu. Diz o texto que ela ouviu falar de Jesus. Eu glorifico a Deus por todos aqueles que falam, que não se calam. Quando vem alguém padecendo, diz assim: eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Eu conheço um Senhor que, se você conhecê-lo também, por mais que você já se arraste tanto tempo nessa aflição, Ele pode mudar a tua história. Glória a Deus, porque tem gente que fala ainda, tem gente que proclama ainda, porque o texto vai dizer: e ela, ouvindo falar de Jesus, ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi e tocou no Senhor. Isso aqui para mim é lindo. Algumas pessoas recebem e esperam receber um milagre, outras arrancam um milagre. Tem gente que espera o Senhor fazer alguma coisa, tem gente que arranca do Senhor. Com a sua fé, com a sua determinação, com a sua entrega, com a sua disposição. A Bíblia vai dizer que Jesus era alguém que dele saía a virtude, que curava todos. Todos procuravam tocar nele, porque todos que tocavam nele eram curados. Essa mulher não foi a única que tocou nele e foi curada. Essa mulher foi mais uma daqueles que naquele tempo, olhando para a multidão, olhando para a dificuldade, olhando para a oposição, disseram: quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar, eu vou arrancar. Eu vou arrancar com o meu louvor, eu vou arrancar com a minha dedicação, eu vou arrancar com a minha determinação, eu vou arrancar com a minha fé, eu vou até Ele, eu vou enfrentar todas as dificuldades, mas eu vou tocar nele. Eu sei que se eu tocar eu vou ser curada. Tem gente que sabe disso também. Tem gente que sabe, se conseguir tocar o coração de Deus, encontra a misericórdia. Se conseguir tocar o coração de Deus, encontra o favor. Se conseguir tocar, encontra a provisão, encontra o recurso. Aquilo que lhe falta, se você tocar, dele proverá. Tem gente que fica esperando. Tem gente que diz: eu vou juntar as minhas últimas forças e eu vou enfrentar toda essa multidão contrária, todos esses problemas, mas eu sei que se eu tocar, dele eu vou arrancar virtude. E a Bíblia diz que foi isso mesmo que aconteceu. Jesus parou dizendo: quem me tocou? E aí, diante daquilo ali, a mulher se apresenta e Jesus diz assim para ela: a sua fé te curou, agora vá em paz. Jesus dá a ela algo mais importante do que a cura ainda, mais importante do que o milagre, foi a sua paz. Jesus disse assim: deixo para vocês a minha paz, e a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá. Só não conhece a paz de Cristo quem nunca teve. Só reconhece a paz do Senhor quem por alguma razão perdeu. A paz de Cristo que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. Essa paz que não é nada relacionado a qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Quem tem sabe do que eu estou falando, e quem tem sabe que ela é mais importante do que qualquer milagre. Mais importante que a tua circunstância atual é a paz de Deus. Mais importante de qualquer coisa que você tenha conquistado é a paz do Senhor. Essa mulher sofreu por 12 anos, foi curada por causa daquela doença. Mas como qualquer outro ser humano, ela seguiria padecendo na vida, porque o corpo envelhece. Nós estamos morrendo desde o dia que nós nascemos. Muitas serão as aflições, a gente vence uma, daqui a pouco tem outra. A gente sofre de uma coisa, daqui a pouco está sofrendo de outra. O Senhor vai nos ajudando, vai nos fortalecendo. Muitos são os milagres do Senhor, e glória a Deus por todos eles, mas mais importante do que qualquer milagre é a paz do Senhor. E essa paz está disponível sobre nós agora mesmo. E quando a gente diz um ao outro assim: a paz do Senhor Jesus para a tua vida, a gente está dando o que de mais importante alguém pode receber. E o Senhor Jesus disse a ela: a tua fé te curou, agora vai em paz. Mais do que o teu milagre é a paz que agora vai te habitar.
Talvez foi por falta de paz que você acabou adoecendo. Talvez foi por falta de paz que você acabou fazendo maus negócios. Talvez foi por falta da paz. Que a casa está se desmoronando. E o Senhor está dizendo para você hoje: milagre é uma solução imediata de algo que precisa ser feito, ok, mas recebe também a minha paz, porque ela é mais importante que qualquer outra coisa. Ela vai guardar o teu coração e você vai errar muito menos. Enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher sobre isso, diz o texto que chegaram algumas pessoas dizendo: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Toda aquela esperança que aquela mulher tinha para enfrentar toda a multidão, já nas suas forças limitadas, tentaram tirar de Jairo. A esperança que aquela mulher tinha foi a mesma que tentaram tirar de Jairo naquele momento. Teu ministério está sucumbindo, deixa Jesus em paz. A tua família já não tem mais jeito, teu casamento já está acabando, deixa Jesus em paz. A tua empresa faliu, deixa Jesus em paz, não incomode mais o mestre. E quantas são as notícias que nós recebemos e que no nosso coração brota essa raiz de amargura no sentido: ó, Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor estava vindo, o Senhor está aqui, mas já não tem mais solução, não quero mais te incomodar. Jesus não soltou a mão da gente, mas a gente quer soltar a mão dele. Lá atrás, quando a gente clamou por algo que era um problema real, e ele veio conosco andando, e o problema ainda está acontecendo porque nós não chegamos onde precisamos chegar, nós confiamos, nós tivemos esperança. Graças a Deus ele me ouviu, ele está vindo comigo, mas no meio do caminho, o vale da sombra da morte, o lugar da dificuldade, as más notícias, o aparente problema que não se soluciona. Senhor, eu não quero mais te incomodar não, deixa para lá, não incomoda mais o mestre. Qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Não tema, Jairo, tão somente creia. Creia com a mesma fé do início. Creia com a mesma fé que te fez sair da tua casa correndo e vir até a margem desse mar, suplicar para que eu vá com você, e eu estou indo. Não tenha medo, tão somente creia. Continue crendo, continue confiando, continue acreditando que eu sou poderoso para fazer. Jairo ouviu o mestre e Jesus continuou indo na casa dele. Quando Jesus chegou lá, diz o texto que Jesus disse: só entra aqui o pai e a mãe, os meus discípulos e eu. Guarde isso, porque isso é muito importante. Na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da expectativa do milagre, só entram os que importam e os que se importam. Na hora que a tua vida está no momento derradeiro, só entra quem importa e quem se importa. Jesus ali representava Deus. Deus importa para você? Que entre o Senhor. O pai e a mãe representavam o cerne, a família, os mais importantes, porque às vezes mesmo na família nós temos inimigos dentro de casa, muitas vezes, mas há na nossa família alguém que importa, e alguém que se importa. Na hora derradeira, que entre estes. Os discípulos representam os irmãos de fé, os amigos genuínos. Na hora derradeira, só entra quem importa e quem se importa. Então há de se avaliar. Quem que nós estamos dando importância real? Será que essas amizades, será que esses relacionamentos atuais, se você estiver num
no momento derradeiro, crucial, importante, a expectativa de um milagre, essas pessoas realmente que você está dando importância se importarão? Será que quem se importa de verdade conosco está recebendo de nós a devida importância? Porque um ambiente de milagre é um ambiente de amor genuíno. É um ambiente de dedicação genuína. Aonde que o milagre acontece? No lugar onde Deus está. E naquele lugar tem gente que importa e gente que se importa. Esse é um lugar de milagres. Jesus disse: fica todo mundo de fora. Só entra quem importa, só entra quem se importa. Ele olhou para a menina e disse assim: levante-se. O espírito voltou, a alegria voltou, a celebração voltou. No ambiente onde estava o Senhor, estava quem importava, e quem se importava, o milagre aconteceu. A nossa família é importante, e os da nossa casa se importam conosco. Que demos também a eles a devida importância. A esposa, a importância devida. Ao marido, a importância devida. Aos filhos, a importância devida. Porque eles se importam. O milagre aconteceu. E por fim, para nós encerrarmos, quando o milagre acontecer, quando aquilo que você espera do Senhor acontecer, quando aquilo que você orou tanto para receber acontecer, alimente. Alimente o que Deus te deu. Alimente o que está padecendo e que importa para você. Qual foi a palavra de Jesus quando a menina ressuscitou? Dê de comer a ela, porque aquilo que a gente ama, a gente nutre. Aquilo que a gente se importa, a gente alimenta. Aquilo que Deus fez por nós, a gente tem a responsabilidade de nutrir diligentemente. E o Senhor está dizendo: eu te dei essa esposa, alimente-a. Eu te dei esses filhos, alimente-os. Ah, mas eu já trabalho um monte para botar comida sobre a mesa. Glória a Deus, é uma parte da alimentação, mas tem tantas outras nutrições fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. Emocional, espiritual, como eu já falei aqui. Alimente tudo que Deus tem te dado e que você sabe que é de Deus para a sua vida. A igreja que você congrega, alimente. O trabalho que você tem, alimente-o. Nutra. Porque tudo que importa e que Deus faz, Ele diz: alimente. Se Ele ressuscitar, alimente. Cuide. Zele, porque é muito precioso o que o Senhor deu. A paternidade é uma bênção. E aquele que intercede pela sua casa, o Senhor se motiva a visitá-la. Hoje talvez você veio aqui para clamar ao Senhor por alguma coisa. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor vai voltar com você para sua casa. Ele está motivado aí com você. Porque você está intercedendo, você está buscando. Você está entendendo o seu lugar de candeeiro, de luz acesa, de sacerdote do Senhor. Eu quero dedicar essa mensagem especialmente aos pais, aos homens que aqui estão. Talvez você nem seja pai ainda, mas coisa boa é ter uma consciência da paternidade antes de exercê-la já, porque você já entra muito mais forte. Talvez você já seja um pai. Se posicione espiritualmente falando, como é importante você se posicionar. A tua casa precisa ser edificada, a igreja do Senhor precisa ser edificada. E a responsabilidade do homem é o sacerdócio. Interceda, busque. E quando o Senhor olhar para a tua casa, olhar para a tua família, olhar para a tua esposa,
ver a honra que você a trata, ver a dignidade que você dá para o teu lar, as tuas orações serão ouvidas. Qual é a oração que você está fazendo? A tua oração será ouvida. Deus, quando quer ouvir a oração de um homem, Ele olha para a sua mulher, Ele olha para a sua casa. A sua casa está acolhida? Vou atendê-lo, porque Ele sabe que tudo que Ele te der é para desenvolvimento e suprimento, crescimento da sua família. Tu e as tuas gerações serão benditas em nome de Jesus. Não haverá miséria nos netos dos teus netos em nome de Jesus, por causa da tua dedicação. Os teus filhos serão benditos, os teus netos serão benditos. Você vai se assentar na tua velhice e ainda vai dar fruto, vendo os teus netos correndo pela varanda da tua casa, com saúde, e principalmente com legado, porque carregam aquilo que te habita, e quem te habita é o Espírito de Deus. E Jesus, por olhar para teu coração e ver quem você é, ama visitar a tua casa, está dentro dela com você em nome de Jesus.